bem-vindos ao Momento Escatológico. Eu sou o pastor Ademar Nogueira da Ibrave Cumbica e vamos falar sobre ressurreição. Eu peço a você que fique até o final deste vídeo, que este assunto é muito importante e nem todos dominam ele. Eu começo falando que ressurreição, ela existe para salvos e para não salvos. Eu quero começar lendo o Evangelho de João, capítulo 5, palavras do Senhor Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 5, verso 21 diz: Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles que creem. E no verso 28, ele continua dizendo: Não vos assustem ou não se espantem com isto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, aqui no Evangelho de João, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo que existe ressurreição para quem está salvo e para quem não está. Ele disse: os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação e do juízo. Então, quantas ressurreições existem? Bom, existem, clara, bem óbvia na Bíblia, o que todo mundo admite, existem duas: a ressurreição dos salvos e a ressurreição dos não salvos. Porém, a ressurreição dos salvos se dará em dois momentos. Isso é coisa que nem todo mundo percebeu ainda, mas nós percebemos na palavra de Deus que é assim. Então, o que acontece? A ressurreição dos salvos, ela irá acontecer antes do milênio de Cristo, quando Cristo vier arrebatar sua igreja, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, e também em Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13 em diante. Eu vou até ler, está escrito em Tessalonicenses capítulo 4, de 13 em diante. O Espírito Santo de Deus, usando o apóstolo São Paulo, ele assim nos afirma: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Ignorantes aqui, a palavra do grego é idiotai. Idiotai não quer dizer uma pessoa estúpida, grosseira, mas quer dizer uma pessoa sem conhecimento a respeito de determinado assunto. Então ele diz: não quero, irmãos, que sejais desinformados a respeito deste assunto. Qual assunto? Dos que morrem salvo, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, também mediante Jesus Cristo Deus trará em sua companhia os mortos salvos, né? A maioria das traduções diz os que dormem. Os que dormem aqui, os que morreram salvos. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá o Senhor dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Bom, aqui precisa uma explicação. O Espírito Santo aqui está dizendo que a ressurreição dos salvos se dará em um momento concomitante ou simultâneo ao arrebatamento da igreja. O que quer dizer isso? O que quer dizer que esta dispensação, este momento que nós estamos vivendo, chamado de tempo da graça, que se iniciou com a vinda, com a manifestação de Jesus e o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra, esse período de tempo é chamado de tempo da graça. Isso vai durar até o momento do arrebatamento da igreja. Por ocasião do arrebatamento da igreja, acontecerá a ressurreição de todos os mortos salvos, somente dos salvos, dos não salvos ainda não. Aí o que acontece? A Bíblia diz que não precederemos, preceder é ir na frente, não vamos na frente, na verdade iremos todos juntos. Então naquele momento em que
Cristo descer para arrebatar, para recepcionar a sua igreja, ele não virá até a terra, ele virá até os ares, até as nuvens, onde a igreja espiritualmente já se encontra, porque diz que em Cristo nós fomos alçados, né, do domínio da terra para as regiões celestiais. Então, aonde espiritualmente nós já estamos, Cristo vem nos receber. E ali, naquele momento, os mortos ressuscitam, os mortos salvos, e começam todos a subir dos túmulos, sair dos túmulos, dos mares, onde quer que estejam, cada um que morreu, subirão. E a igreja, aqueles que estiverem salvos, terão corpos glorificados naquele momento, e juntamente com os salvos mortos que receberam o corpo glorificado por ocasião daquele momento da ressurreição, então eles irão subir ao encontro do Senhor nos ares. Aí nós temos a primeira ressurreição, a ressurreição de todos os salvos, ou dos salvos de todos os tempos. Agora, se você for ver, imediatamente após o arrebatamento da igreja, inicia-se os 7 anos do período da grande tribulação, o governo do anticristo, onde milhares de pessoas também morrerão salvas. Quem são eles? Os mártires da grande tribulação, aqueles que irão confessar o nome de Jesus Cristo, irão recusar receber a marca da besta, ou seja, o novo sistema de governo, a nova ordem mundial, e eles serão mortos, martirizados. Aqueles que assim o fizerem, eles morrerão salvos, porém, eles não serão ressuscitados naquele momento. Eles morrerão salvos, o espírito e a alma sobem para o céu, porém os seus corpos ficarão aqui na terra, aonde foi morto, ficarão. Porém a alma e o espírito que subiu para o céu também não irá se juntar à igreja que foi arrebatada, junto com os ressuscitados, que estão nesse momento nas bodas do Cordeiro, nos 7 anos das bodas do Cordeiro, inclusive passando pelo tribunal de Cristo, pelo Bema, onde receberão seus galardões, suas recompensas por toda a obra realizada aqui na terra. Então esses que morrerão salvos durante os 7 anos do governo do anticristo, confessando Jesus Cristo, como está escrito lá no Apocalipse capítulo 12, verso 11, está escrito: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa do testemunho que sustentaram, porque mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Ou seja, aquilo que eu já expliquei, serão inquiridos pelos inquisidores da nova ordem, para que recebam a marca da besta, irão recusar, não aceitarão e naturalmente serão mortos, martirizados. Então esses mártires da grande tribulação, seus corpos ficarão aí onde forem mortos, aqui na terra, na água, na terra, no fogo, onde ficar, onde cair, caiu. Agora, ou serão sepultados, como acontece hoje com qualquer morte. Agora, suas almas e seus espíritos que subirão para o céu, não subirão para encontro com a igreja que foi arrebatada e os mortos ressuscitados. Para onde eles irão? Apocalipse capítulo 6, do verso 9 ao verso 11, está escrito: quando o 5º selo foi aberto, eu vi debaixo do altar, um altar que está lá no céu, as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra e do testemunho que sustentaram. E eles clamavam, dizendo: até quando, ó justo e soberano Senhor, não vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? E foi dito a eles que esperassem um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus irmãos e conservos que iriam ser mortos, igualmente eles foram. Então, quando eles estão ali clamando justiça, é dito a eles que aguardem até que se complete o número daqueles que vão ser mortos como eles foram, confessando a palavra e sendo martirizados. Esses aí serão aquela multidão de salvos que nós vamos encontrar no capítulo 7, em pé diante do trono, batendo palma, com palma nas mãos, louvando a Deus. Não é? E aí alguém pergunta lá, o anjo pergunta para João:
estes que estão aí batendo palma, quem são e de onde vieram? E ele diz, meu Senhor, eu não sei, tu o sabes. E aí então o anjo diz para ele, estes são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, razão pelo que se encontram em pé diante do trono, glorificando e aplaudindo o Senhor. Então ali nós temos uma segunda leva de mortos. Quando é que estes mortos da grande tribulação serão ressuscitados? No último dia da grande tribulação, então, finalizado ali os 7 anos do governo do anticristo, eles terão os seus corpos ressuscitados e se incorporarão ou se juntarão à igreja que foi arrebatada e aos salvos que foram ressuscitados. Então ali nós temos a conclusão da ressurreição dos salvos, que aconteceu então em dois momentos. Primeiro momento, a ressurreição dos salvos mortos em todos os tempos, desde o primeiro que morreu, provavelmente o Abel, até o último que morreu salvo. Aí nós temos então, juntamente com eles, o arrebatamento da igreja que recebeu o corpo glorificado. Não passou pela morte, mas recebeu um corpo de uma outra natureza. A mesma natureza que recebeu aqueles que morreram e agora tiveram seus corpos ressuscitados. Então, agora, aqueles que morreram como mártires da grande tribulação, mártires, eles agora, no final dos 7 anos do governo do anticristo, ressuscitarão também e se juntarão à igreja, porque voltarão junto com a igreja e com todos os ressuscitados aqui para a terra, que foi purificada do pecado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, naqueles 7 anos ali, ele tirou o pecado da face da terra. Quem tinha que se salvar, se salvou. Quem não se salvou, foram expulsos pela morte, foram erradicados da face da terra, então não há mais pecadores. Cristo agora vem, após os 7 anos do governo do anticristo, e estabelece o seu governo milenar aqui na terra, o milênio de Cristo, tendo a sede do seu governo em Jerusalém, no templo que será reconstruído. E ali, juntamente com o israelita e com outros povos, com todas as nações da terra, o Senhor governará esta terra por 1000 anos. E todos os ressuscitados, naturalmente, nessas duas ressurreições só ressuscitou quem estava salvo, então todos estes voltam para a terra e aqui irão viver o milênio aqui com Cristo. Agora, e os não salvos ressuscitarão também? Jesus Cristo provou que sim. Ele disse que não se escandalize ou não se sintam horrorizados ou espantados, porque dias virão, disse ele, em que todos os que se encontram nos túmulos, todos são todos, não excetua ninguém. Então todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho de Deus, a voz de Jesus, e ressuscitarão. Aí ele disse ali naquele verso, apenas de uma forma resumida, ele não entrou nos detalhes, ele disse que os que tiverem feito bem, entendemos ali que os salvos ressuscitam para a vida. Já explicamos como é que como acontecerá a ressurreição dos salvos, primeiro do que a dos não salvos. Mas ele disse, e os que tiverem feito mal, ou em outras palavras, quem não encontrou o perdão de Cristo, porque não compreendeu ou porque não buscou, estes irão ressuscitar também, porque ele diz, todos ressuscitarão. Porém, em que momento eles irão ressuscitar? Após o milênio de Cristo. Aí nós vamos ver lá no livro do Apocalipse, no capítulo 20, do verso 11 até o 15, nós vamos encontrar a palavra no Apocalipse capítulo, eu vou ler aqui com todas as palavras aqui do Apocalipse, para que não falte uma. Apocalipse capítulo 20, do verso 11 até o 15, nós vamos encontrar. E vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. Aqui está uma prova de que a terra que hoje existe um dia não existirá. Apocalipse 21 começa dizendo, vi um novo céu, vi uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Na carta do apóstolo São Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, do verso 7
até o verso 13, vai dizer que a terra e o céu e as coisas que hoje nós vemos, que estavam envolta em água, imersa em água, e que das águas foi retirada pela palavra, estão entesouradas, guardadas para o dia do fogo e da destruição dos ímpios, ou seja, para o dia do juízo. Então, a terra, ao contrário do que muitos pensam e pregam, que a terra será o paraíso eterno, não será. Nós vamos depois explicar tudo isso. Então, a terra não será paraíso eterno, ela será paraíso por 1000 anos. Passados os 1000 anos, ela terá outra destinação. Agora a Bíblia diz que nós aguardamos novos céus e novas terras, e nova terra não é novas, né? Céus são novos, porque existem vários céus, porém terra uma só. Novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. 1 Pedro capítulo 3, verso 7 vai dizer isso. Então aqui no Apocalipse, depois disso que eu já disse aqui, que diante de Deus a terra e o céu, tudo isso que nós vemos hoje, aí o cosmos, o espaço sideral, não encontrou lugar, fugiu, sumiu, desapareceu, não existe mais. Aí o verso 12 vai continuar dizendo: vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Grandes e pequenos aqui não tem nada a ver com crianças e adultos. Aqui está falando de ricos e pobres, nobres e plebeus, colocados de pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto. Então ali nós temos 3 livros, um livro, outro livro e o livro da vida. Quais livros são estes? Esses 2 livros primeiros aí são os livros das obras boas e das obras más. Tudo que o ser humano faz, seja de bom ou de ruim, está anotado. O Senhor Jesus diz: cuidem, porque de toda palavra frívola ou fútil, inútil, de que os homens proferirem, dela prestarão conta no dia do juízo. Então tudo que nós fazemos é anotado. Já explicamos em alguns momentos e vamos explicar nos vídeos a seguir, que tudo que nós fazemos está sendo anotado, tanto o que é bom quanto o que é ruim. Agora, para o salvo, já que nós estamos falando das anotações, para os salvos está escrito em Colossenses 2, que o escrito de dívida, que era a nossa cédula de identidade, foi apagado. Então está escrito, olha, que Cristo tomou o nosso escrito de dívida, a cédula que constava nas suas ordenanças, em os seus escritos que eram contrários a nós, e ele a cravou na cruz. Então, para o salvo não há condenação, porque o escrito de dívida, a cédula de identidade com os meus crimes, com os meus delitos, com os meus pecados, meu e de todo aquele que está salvo, Cristo levou para a cruz, e como se colocasse ali um pouquinho abaixo dos seus pés, ele cravasse ela ali, pendurasse ela ali, e quando ele verteu o seu sangue ali na cruz, o sangue desceu, passou por cima daquele escrito e apagou, lavou tudo que estava escrito. Então está lá escrito: nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro Cristo. Então, se alguém pegar a cédula de identidade que era contrária a nós nas suas ordenanças de alguém que está salvo, ele não vai conseguir ler nenhum crime, nenhum delito, nenhum pecado, porque foram todos apagados pelo sangue de Jesus Cristo. Agora, aquele que não entendeu a obra da cruz, não entendeu o processo da salvação, pode ter sido uma boa pessoa, pode ter tido muita fé, mas não compreendeu, não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, o único que pode pagar o meu e o seu pecado e de qualquer outro. Então quem não entendeu isso vai morrer no pecado, ainda que seja boas pessoas, e tem muitas boas pessoas. No livro Galardão que eu escrevi, eu digo que no céu tem um monte de gente ruim, que matou, que roubou, que adulterou, e está no céu. E no inferno tem um monte de gente bem melhor do que esses, nunca matou, nunca roubou, nunca extorquiu, e está no inferno, simplesmente porque o que nos manda para o céu ou para o inferno não é o que nós fizemos de certo ou de errado, mas é o quanto nós entendemos o plano da salvação, que depende única e exclusivamente de Jesus. Então aqueles que entenderam, o ladrão da cruz entendeu que ele era um pecador digno de morte. Ele entendeu isso já pendurado naquela cruz, de onde ele não desceu. 5 minutos, talvez, depois dele ter confessado isso, ele morreu. Mas quando ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele ouviu de Jesus
hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Já o outro ladrão que estava do lado não entendeu. Continuou ali nos seus impropérios, dizendo: Jesus, se tu és, se ele estava dizendo, se tu és, ele não estava acreditando que fosse, se tu és o Cristo, desce desta cruz, salva-te a ti mesmo e também a nós. Então veja lá, o que é acreditar na salvação e o que é não acreditar. Um dos ladrões acreditou, o outro não acreditou. Então um ficou salvo e o outro não. Salvação é isso, não é? Porque os dois eram errados no mesmo nível, assassinos dignos de morte, tanto que estavam condenados à morte. Mas um compreendeu. Ele disse: a nossa condenação é justa, estamos pagando pelos crimes que nossos pecados, que nossos erros nos atraíram. Então ele admitiu culpa, ele confessou pecado, ele admitiu que era um pecador errado e acreditou que Jesus Cristo era quem havia dito por 3 anos que era, porque ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Para que ele admitisse que Jesus Cristo tinha um reino, ele tinha que estar dizendo: eu acredito em tudo que o Senhor pregou nestes 3 anos que o Senhor esteve aqui na terra, e não só no que o Senhor falou, mas no que toda a Bíblia fala a respeito do Senhor. Um acreditou, está no céu. O outro não acreditou, está no inferno. Não é? Nós temos lá o Davi adulterou, Davi matou. Onde que está o Davi? Está no céu. Nós temos um político corrupto que nós chamamos de Zaqueu, aquele que só sabia tirar, roubava o erário, roubava o Estado, roubava o contribuinte, né? Diz que ele era rico com essas coisas, roubando. E quando ele teve o seu encontro com Jesus, ele mudou, ele se converteu. Ele disse: Jesus, eu proponho distribuir metade da minha riqueza para com os pobres e a outra metade eu vou devolver para quem eu roubei 4 vezes mais. Ou seja, Zaqueu mudou, Zaqueu se converteu. Nós temos a prostituta que ia ser apedrejada, a Maria Madalena. Ela ia ser apedrejada porque foi pega em ato flagrante de adultério. E, no entanto, ela não foi. Jesus a salvou porque ela acreditou em Jesus e passou a ser uma seguidora. Então, irmãos, todos esses criminosos aí e pecadores estão no céu. Agora, lá no inferno, você vai encontrar muita gente que nunca matou, que nunca roubou, que nunca adulterou, que nunca desejou o mal para ninguém, que foram boas pessoas, foram grandes religiosos, mas isso tudo não salva ninguém. Nós somos salvos pela obra de Jesus e não pelas nossas ações ou mesmo pela nossa fé em qualquer coisa. A fé que salva, ela tem que estar em Jesus e não de qualquer maneira, como diz a Escritura. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 7, verso 38 e 39. Disse Jesus: aquele que crê em mim, vírgula. Aí vem de que maneira? Como diz as Escrituras. Porque tem muita gente acreditando em Jesus, mas não como diz as Escrituras. Eu, por exemplo, acreditei de muito tempo não como diz as Escrituras, mas quando eu passei a conhecer as Escrituras, hoje eu acredito como diz as Escrituras. Portanto, eu sei que a minha salvação não depende do que eu fiz, nem do que eu faço. Depende de quem veio a esta terra e fez a obra expiatória por mim. Depende de Jesus. Ele pagou o preço. Naquela cruz, ele verteu até a sua última gota de sangue para dar remissão ao meu pecado e ao pecado de todo aquele que nele crê. Por isso, está escrito em Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, os que não andam mais de acordo com a vontade da carne, mas andam dirigidos pelo Espírito. Então, amados, vejam aí como são as questões. Continuando aqui então, todos estes estavam ali. Esse julgamento aqui não é o dos salvos, é o julgamento depois, é o juízo final aqui, é juízo final. Então eles estavam ali colocados diante da presença do grande juiz que é Deus. E os livros foram abertos. O livro da vida está ali não para outro motivo, mas só para provar para qualquer um que ali está que os seus nomes não constam daquele livro da vida. Porque no livro da vida, se alguém tem o nome nele, está salvo. E esse julgamento aí não é de salvo, é de perdido. Aí não tem ninguém sendo julgado para salvação. Aí está sendo julgado para condenação, para que cada um receba a sua sentença na medida certa. E aí vem, e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Olha lá, serão julgados de acordo com aquilo que cada um realizou. Como eu disse, para o salvo não há obra nenhuma a ser julgada, porque o sangue de Jesus Cristo pagou por nós, foi lavada a nossa cédula. Mas o pecador que não compreendeu isso,
a cédula dele está lá com todos os escritos. Então está lá escrito, ó, conforme o que cada um havia feito e que se achava escrito nos livros. Aí vem o verso 13, deu o mar os mortos que nele estavam, ou seja, ressurreição de quem morreu no mar. A morte, não é? A morte aqui, a morte é um espírito. E o além, né? O além aqui em questão é o Sheol, é o Hades, é o inferno provisório, que até agora ninguém está no inferno definitivo, está no inferno provisório. Então a morte, que é um espírito, liberou aquelas almas que estavam aprisionadas lá no Sheol, no Hades, no inferno provisório. E eles então, o além aqui, o Hades, liberou também, abriu-se as portas do inferno e eles saíram e vieram todos e se colocaram diante desse trono branco, trono do juízo final, e foram julgados um por um. O juízo não é coletivo, é individual, cada um dará conta de si mesmo. Foram julgados um por um, segundo as suas obras, de acordo com aquilo que fez. Portanto, o inferno, ainda que sendo inferno, mesmo o futuro, que é o lago de fogo, para onde todos os pecadores irão, não é o mesmo lugar para todo mundo. Apesar de estarem todos naquele lugar de tormenta, de agrura e de tortura, nem todos estarão sentindo as mesmas coisas. Eu sempre digo que o inferno é um reino, e num reino como aqui na terra, nós estamos aqui 4 pessoas ou 5, meia dúzia de pessoas dentro de uma casa. Pode ser numa mansão ali no Morumbi, ou em Beverly Hills, ou na Baviera, em qualquer lugar. Um lugar de rico. Tem 6 pessoas. Ali todo mundo está comendo caviar, todo mundo quando quer viajar anda de helicóptero, embarca nos melhores aviões, todo mundo tem todo o conforto. Aí eu pergunto, estão todos no mesmo nível de satisfação e alegria? É certamente que não. Você pode encontrar no meio dessa situação desses ricos aí, pessoas tristes, amarguradas, ressentidas, entristecidas, independente de tudo quanto tem. Da mesma forma, se você encontrar em uma comunidade, né, numa favela, 6 pessoas dentro de um barraco de favela, você pode ser que encontre lá alguém que esteja muito triste, mas você pode encontrar pessoas que estão alegres a despeito de todas as implicações que está enfrentando, porque a alegria tem a ver com um estado de alma, um estado de espírito, e não propriamente com as circunstâncias que nos cercam. Por isso o próprio Jesus mesmo disse lá em João, olha, eu vos dou a paz, a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Então é possível você ter paz com Jesus no meio de uma guerra. Sem Jesus você não tem paz, você tem medo, preocupação, pavor e desespero. Mas aí, seguindo aqui o juízo final, para nossa conclusão de entendimento. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte liberou os espíritos que ela aprisionava, o inferno abriu as suas portas e as almas e os espíritos que lá estavam saíram e todos compareceram diante do juiz. E cada um, então, ali de acordo com o que estava escrito nos livros, aquilo que eles fizeram, cada um recebeu a sua sentença. Aí vem aqui o verso 14, diz, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aqui nesse verso também tem bastante implicações que merecem um estudo à parte. Como que a morte e o inferno pode ser lançado dentro do lago de fogo? A morte é um espírito, é fácil. Jogar uma pessoa, um espírito é uma pessoa, joga-se dentro de um lago de fogo, está fácil. Mas e o inferno? O inferno não é uma pessoa, o inferno é um lugar. E onde se localiza o inferno atual? O Hades ou Sheol, a palavra Hades é grego, Sheol é hebraico. Onde se localiza? No interior da terra, já está mais do que provado, né? A Bíblia diz que Jesus Cristo desceu às regiões inferiores da terra e pregou aos espíritos em prisão. Então está lá escrito que o Sheol, o Hades, fica no interior da terra. Então o inferno provisório que existe atualmente, que está no interior da terra, a terra agora será incinerada por fora. Então, ele que já é, a terra, se você for ver no seu interior, ela já é composta por fogo. O magma nada mais é do que uma massa mineral pastosa em estado líquido de fogo, em chamas. Quando eclode aí um vulcão, a gente vê
a terra derretida, aquele mar de fogo derretido. Então, a terra que já é fogo no seu interior e que já abriga o inferno provisório no interior, ela será incinerada, incendiada por fora, como está escrito em Malaquias 4, verso 1, diz: o dia do Senhor vem, em que todos os soberbos serão como a palha, e o dia que vem os abrasará, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. O que quer dizer isso? Se não vai deixar nem raiz nem ramo, é porque vai derreter tudo, vai incinerar e queimar tudo. Então, no futuro, a terra, o que é que nós vamos ver da terra que hoje nós vemos? Uma bolinha de fogo, como nós vemos hoje o sol, a lua ou qualquer outra estrela. E aí os pecadores, todos eles, juntamente com os anjos caídos, com aqueles que já foram expulsos dos céus, como diz Apocalipse 12, do verso 7 ao 10, esses anjos caídos, que muitos deles estão no Sheol, no Hades, juntamente com muitos mortos no pecado, outros tantos vagueiam, perambulam pela terra, como a gente sabe, está cheio de anjos caídos por toda parte. Então eles também serão julgados juntamente com os homens, e todos terão como seu destino final, como habitação final, o inferno definitivo, que é o lago que arde com fogo e enxofre. Verso 15 diz exatamente isso: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, aí está, três ressurreições. As duas primeiras são dos salvos, não é? Muitos cristãos nem sabem, parece que a grosso modo o que a maioria dos cristãos entendem é que haja duas ressurreições. A primeira dos salvos e 1000 anos depois, após o milênio, a dos não salvos, a dos pecadores inconversos. Mas na verdade já mostramos aí pela Bíblia que há um terceiro grupo aí, um segundo grupo de salvos que são ressuscitados após os 7 anos da grande tribulação, porque eles morreram dentro desses 7 anos, dentro desse período. Eu peço a você que compartilhe este vídeo, esteja atento a outros vídeos que nós vamos estar sempre postando. Esses temas eu tenho escrito eles nos meus livros escatológicos. O livro A Grande Tribulação fala disto, também o livro Sinais Iminentes da Volta de Jesus. No livro sobre anjos, quem são e o que fazem, também tem estas coisas. E no livro Galardão também fala o destino final do salvo e do não salvo. Então eu tenho nesses livros muitas informações, e você pode adquirir estes livros. Se você for de perto aqui de Cumbica, vier na Ibrave, Cumbica, assistir o culto, você pode adquiri-los aqui na igreja. Mas se você é de longe, você pode ir na plataforma de venda do Mercado Livre, e lá você vai procurar pelo nome do livro, como eu já disse: Grande Tribulação, Sinais Iminentes da Volta de Jesus, Galardão, Manual Prático para o Desenvolvimento Cristão, e Anjos, Quem São e o que Fazem. Aí você coloca o nome do livro e o nome do escritor, Ademar Nogueira de Souza, e já vai ser canalizado lá para a página de compra. Aí você compra e recebe ele em sua casa. Tem muitas informações. Se você gostou desse tema, esteja atento que nós vamos postar sempre vídeos com este conteúdo, sempre esclarecedor, sobre temas que são muitas vezes polêmicos, mas eu não quero especular e nem polemizar nada. Eu quero mostrar o que a palavra de Deus diz. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilhe. Se você quiser entrar também no Instagram para ver os meus vídeos, é só você entrar lá no Instagram, ademar.nogueira, você já vai ver os vídeos que eu tenho postado, vídeos curtos, mas com bastante informação. Também no TikTok, nós estamos aí nas mídias sociais com muitas informações. E se você quiser nos visitar, será sempre uma alegria recebê-los aqui na Igreja Batista Renovada, Água da Vida, em Cumbica, onde você será recepcionado com muita alegria e de braços abertos. Uma boa meditação em cima desses temas, pesquise, porque tudo isso está na Bíblia, independente de você ter o livro ou não, os textos que citei estão todos na Bíblia. Vá pesquisar, e qualquer dúvida, você esteja atento aos próximos vídeos, porque nós vamos destrinchar temas como esses nos próximos vídeos. Estamos finalizando esta meditação. Eu peço a você que clique aí no link abaixo e você já será endereçado para adquirir os meus livros, A Grande Tribulação, Sinais Iminentes da Volta de Jesus, Galardão, Anjos, Quem São e o que Fazem.
E eu agradeço a atenção de cada um de vocês, peço que compartilhe esse vídeo e que aguarde as próximas edições. Até breve!